Olá, sou o professor Cirineu, matriz curricular é Física, Grupo Ciências da Natureza. Meu e-mail, o e-mail de acesso, o e-mail institucional da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Quando eu não estiver online, nesse modo remoto ainda, quando não estiver online, eu atendo os alunos no meu e-mail. Matriz curricular Física, Grupo Ciências da Natureza. Esse é o tema que eu pretendo abordar, que é as funções horárias do movimento variado, retilíneo, porque é o mais simples, uniformemente variado. E aí as aplicações, que é a queda livre e o lançamento vertical. Então, nessa primeira parte, eu vou tratar das funções horárias, movimento variado, e dar sequência numa segunda parte nas aplicações. Começar com a aplicação movimento vertical, depois vamos fazer oblíquo, vamos fazer o movimento inclinado. Então, seguindo aqui, movimento variado. Por que nós dizemos movimento variado? No movimento anterior, que é o mais simples da natureza, o movimento uniforme, nós tínhamos lá uma grandeza física que fazia com que nós caracterizássemos o movimento sendo uniforme, que era a velocidade. A velocidade caracteriza se o movimento varia ou se ele se mantém uniforme, constante. Então, quando a velocidade varia, o movimento é variado. Quando a velocidade se mantém com o mesmo valor em módulo, então nós dizemos que é constante. Uniforme, a velocidade é constante, variada, a velocidade varia com o intervalo de tempo. Nós vamos tratar do movimento uniformemente variado, ou seja, a velocidade vai aumentar ou vai reduzir em intervalos de tempos iguais, Então, as velocidades vão variar uniformemente com o intervalo de tempo. Quando a velocidade varia, então nós dizemos que o movimento o movimento é dito acelerado. Quando ele acelera, a velocidade aumenta. Quando ele desacelera, nós dizemos que ele reduziu a velocidade, portanto é um movimento desacelerado. Então, quando a velocidade aumenta, nós vamos considerar movimento acelerado, e quando ela reduz, nós vamos considerar desacelerado. Os livros têm um hábito de chamar retardado o movimento, retardar a velocidade. Mas é um termo que já está em desuso, está começando a ser retirado das edições. Então, no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar ela é constante. Veja, ele vai acelerar de forma constante para aumentar a velocidade ou para desacelerar, reduzir a velocidade. Ela não é nula, ela é constante. Bom, então um exemplo disso é essa tabelinha que eu estou colocando para vocês, me referindo aqui a um dado de corpo, um objeto, pode ser um automóvel, qualquer que seja o corpo, se deslocando em linha reta, e ele apresenta as variações de velocidade na tabela. Então, considerando os intervalos de tempo, 0 segundo, 3 segundos, 6, 9 e aumentando de 3 em 3 segundos. Veja que o intervalo de tempo aumenta uniformemente. Se ele estiver em movimento variado, então a velocidade vai aumentar uniformemente. Neste caso, para o intervalo de 0 segundo, a velocidade era 0, então estava em repouso. Aumentou 3 segundos, a velocidade saiu do repouso e foi para 6 metros para cada segundo, sistema internacional. Depois, em mais 3 segundos, a velocidade foi para 12. E depois mais 3 segundos para 18 e assim sucessivamente. Então ele está acelerando. A cada 3 segundos ele está aumentando a velocidade em 6 metros por segundo. Isso nós teremos uma aceleração de 2 metros para cada segundo ao quadrado. Logo vamos ver por que é o segundo ao quadrado.
Então, aí se nós formos analisar a situação, o movimento que a velocidade muda com o passar do tempo, né? Suponha isso, né? A velocidade inicial sempre considera o V0 a primeira velocidade, tá? Nomenclatura oficial, V0 primeira velocidade. 160 km por hora, V0. V1, a segunda velocidade, né? Então aqui, 260 km por hora. Valores fora do nosso dia a dia, né? Porque são velocidades ilustrativas, mas são velocidades, né? Se o movimento for uniformemente variado, a velocidade varia uniformemente, tá? Então, de forma uniforme. Veja que a velocidade aumentou aqui. Bom, e nesse exemplo, então, você observa que ele vai ter uma aceleração negativa, ou ele vai desacelerar. Então, se a velocidade aumenta, nós consideramos que a velocidade aumentando traduz uma aceleração positiva. E se a velocidade diminuir? 20 metros por segundo, primeira velocidade, o V0. 15 metros por segundo, a segunda velocidade. Em 1 segundo, então, nós observamos aqui que de 20 diminuiu para 15, diminuiu a velocidade 5 metros por segundo. E isso traduzindo para nossa contagem desacelerando, ele a cada segundo ele desacelera 5 metros por segundo ao quadrado. No final do quarto segundo, então ele parou. Isso quer dizer está em repouso, né? Então ele desacelerou de 20 até 0. Se nós formos calcular a aceleração média, nós vamos ver que vai ser um valor negativo porque ele reduz a velocidade. Então vai dar 5 metros para cada segundo. Basta você observar, de 20 menos 15, né? Ou seria a última velocidade 15 menos o 20, dá menos 5. A cada segundo, menos 5. Essa é a taxa de desaceleração. Então, para mim calcular a aceleração escalar, a aceleração constante, média, eu faço com essa expressão, que é que nós vamos usar no movimento variado, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. V final, notem que o 1 está escondido, né? V final menos o V inicial. Isso é o ΔV, significa uma variação. Sempre é final menos a inicial, tá? A variação é o final menos a inicial. O ΔT da mesma forma. Tempo final, né? O 1 está escondidinho aqui, menos o T0, que é o tempo inicial. É a variação. Tempo final menos o inicial. A velocidade pode ser negativa, a aceleração pode ser negativa, mas o intervalo de tempo jamais será negativo. Cuidem isso. E as medidas são essas, né? Então, se eu for atribuir as medidas, vai ser a velocidade final em metros por segundo, a velocidade inicial em metros por segundo. Tem que observar porque se o sistema é considerado internacional, todas as unidades têm que ser o padrão internacional, né? Distância metro, tempo segundo. Então, o tempo final, né, o último intervalo registrado em segundo, e o tempo inicial, o primeiro intervalo de tempo registrado. E assim eu calculo a aceleração escalar média. No movimento uniformemente variado, você não precisa usar o m de média aqui, né? Basta usar a aceleração escalar. E aí você classifica o movimento variado de duas formas, sendo acelerado ou desacelerado. Lembre que esse termo que está sendo usado, retardado, se refere-se a retardar a velocidade, né? É um termo que está em desuso, já está sendo retirado, né? Usa desacelerar ou acelerar. Esse é o termo correto, né? Então, quando a velocidade aumentar, acelerou. Quando a velocidade reduzir, desacelerou. Essa é a regra geral. Mas tem uma regra de sinais também que vocês podem adotar, que no material impresso eu adicionei as regras, né? Se os sinais são iguais para velocidade e aceleração, como aqui, por exemplo, nesse segundo quadro, a velocidade é maior que zero e a aceleração maior que zero. Então, os sinais iguais. Ou, se a velocidade é negativa, a aceleração também é negativa. Sinais iguais. Portanto, ele está acelerando. Seja a favor da trajetória ou contra a trajetória, mas está acelerando. Já nesse outro exemplo, não, né? Você observa que a velocidade é maior do que zero e a aceleração é menor do que zero.
Veja que são sinais diferentes. Isso traduz o movimento desacelerado. Sinais diferentes, desacelerado ou retardado, e movimento com sinais iguais, acelerado. Regra de sinais. De forma geral, é o que eu falei, não vou repetir de todos os passos, né, mas os sinais sendo iguais, ele é acelerado. Pode ser a favor da trajetória progressivo, contra a trajetória ele é regressivo ou retrógrado. Né? Retrógrado quer dizer regressivo. Né? Aqui está o termo usado regressivo, alguns livros usam esse termo, outros usam retrógrado. É voltar ou avançar a trajetória. Né? As funções horárias, que esse é o tema, né? Nós temos a função horária do espaço. A função horária do espaço é usada a letra S, mas tem alguns livros que usam a letra X, né, para marcar a posição. E a distância ou espaço percorrido ou o deslocamento escalar usa o ΔS. ΔS distância, S posição. Então eu quero saber a distância que o dado móvel vai percorrer. Vai depender de qual velocidade ele partiu. Ele partiu com a velocidade inicial. Então o V0 multiplicado pelo tempo. O tempo é o tempo do trajeto, tá? Considera o tempo total, né? Desde a partida até o próximo ponto. Bom, como ele está no movimento acelerado, então tem esse termo que é o A, que é a aceleração, multiplicado pelo t quadrado e dividido por 2. Esse é o deslocamento, a distância no movimento variado. Velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o t quadrado sobre 2. É a chamada sorvetão. A equação sorvete era só essa parte inicial da função, né? Velocidade vezes o tempo definia o deslocamento lá no movimento uniforme. Mas aqui é o movimento variado, então ele está acelerando. Portanto, tem essa segunda parte do termo, ou seja, sorvete é a distância no movimento uniforme, sorvetão, a distância no movimento variado. Né? Bom, considere que aqui é o deslocamento, a distância. Agora, se eu precisar encontrar posição, aí eu substituo o deslocamento, que é a última posição menos a primeira. Lembre que o S0 marca a primeira posição. E o S1, o 1 está escondido, é a próxima posição. Né? 1, 2, 3, quantas posições houver. Nessa está o S, que é a última posição registrada. Então, para você determinar a posição final, né, lembrando aqui, ó, o S0 você desloca para o outro lado da igualdade, fica então, S0 é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Definir como aparece essa equação é um processo mais longo. Eu vou tentar mostrar numa aula de álgebra, né? Só das funções, mostrar na álgebra como chega a essa função do movimento uniformemente variado para determinar a posição. Então, distância, posição. A outra função é velocidade. Tá? Lembrando que essa função aqui vem lá da aceleração escalar. Tá? É só uma manipulação algébrica, como eu estava falando, demora um pouquinho mais para mostrar todas as definições, mas essa função horária é da velocidade. Ela é horária porque vai ao intervalo de tempo. Notem que o tempo aqui está elevado na potência 1, então é primeiro grau. Já a função do espaço, da posição ou do espaço, é tempo ao quadrado. Indica que essa função é de segundo grau. Então o espaço é segundo grau e a velocidade é uma função de primeiro grau. Aí aqui ele parte com uma velocidade inicial, né? Tem uma próxima velocidade que ele vai atingir, dependendo do tempo. Então a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o t. O t é a variável tempo. A aceleração é constante. No movimento uniforme variado, a aceleração é constante. E a velocidade inicial, ela é constante porque a partir do momento que ele saiu com a velocidade, ela não altera
a inicial, vai alterar a próxima velocidade. Por isso é dito velocidade inicial é constante. Bom, então essa é a função que determina a velocidade no trajeto. E aqui, nós temos uma função chamada de Torricelli. Torricelli foi um matemático italiano. Esse matemático italiano, ele queria definir uma equação, um modelo matemático, para determinar tanto a velocidade quanto a posição, sem necessitar da variável t, sem precisar encontrar a variável t. Então, ele isolou o intervalo de tempo, né, isolando essa variável tempo, que é outra abordagem algébrica, que eu vou mostrar no momento adequado com mais tempo. Então, isolando a variável t aqui, você vai ter velocidade final menos a inicial dividido pela aceleração. Quando você substitui essa variável t no lugar do t aqui, fazendo as multiplicações, simplificações, você vai ter a função de Torricelli. Foi um trabalho matemático, ele era matemático, né? Então, sem a necessidade do tempo, eu posso determinar tanto a aceleração como a variação da velocidade, tá? Tanto o deslocamento, né? Tanto o deslocamento, a aceleração, como a velocidade, sem necessitar do tempo. E aí, fazendo isso, se eu pegar essa função 1 junto com a função 2 da velocidade, nós vamos ter a função chamada de Torricelli. Essa é a função horária chamada de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes. Esse mais pode alterar, gente. Olha só, porque a aceleração pode ser negativa. Então, se o movimento for desacelerado, esse sinal vai ser menos. Aqui também, né, na função da posição, vai mudar o sinal. Então, se o movimento é acelerado, a aceleração é positiva, se for desacelerado, é negativa. Portanto, aqui muda o sinal. Então, a velocidade final ao quadrado mais a igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida, o deslocamento, né? Essa é a função do Torricelli. Traduzindo, seria essa aqui a equação, né? Juntando as duas expressões lá da posição e da velocidade, você pode determinar a velocidade ou a posição ou a aceleração sem depender do tempo, né? Então ela relaciona as velocidades inicial e final com a aceleração e a distância percorrida, sem se preocupar com o tempo. Bom, então para finalizar eu vou fazer um exemplo aqui, onde eu tenho esse diagrama, né? Eu tenho um automóvel, a velocidade dele no início é 6 metros em 1 segundo, e ele acelera na taxa de 8 metros para cada segundo ao quadrado. A posição que ele está no momento de partida é 2 metros. Então esses são dados constantes, são dados do problema, eles não vão alterar. O que pode alterar é a próxima velocidade, a próxima posição ou o tempo. Então, pegando aquelas equações que nós definimos lá, as equações horárias, e substituindo os devidos valores aqui, nós vamos ter na equação da posição e na velocidade esses valores numéricos, né? Então, suponha primeiro aqui a posição. Posição de partida. Posição inicial, lá na função horária da posição, é uma constante, o S0 é uma constante. E a velocidade inicial também é outra constante, né, que aparece junto com o t, que não é ao quadrado. O t que é elevado ao quadrado é a aceleração. Então vamos de novo aqui. Olha só, 2 metros por segundo, posição de saída inicial. Velocidade. Velocidade é 6 metros em 1 segundo. Aceleração. Pois é, então, olha só, o A aqui é 8, mas aqui está aparecendo 4. Como pode isso? Claro, gente, parece a aceleração é 8, dividido por 2, dá quanto? 4. Então, sempre cuidem isso. O A vezes o tempo ao quadrado é dividido por 2. Tá? Então, quando você tem a aceleração, divide por 2. Quando não tem, tem que multiplicar o valor por 2. Né? Multiplica por 2 ou divide por 2. Tá, então nesse caso aqui, eu tenho a aceleração,
eu substituindo na equação, eu vou ter que dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. E essa é a expressão, a equação para a posição desse automóvel. Aí a posição vai variar dependendo do tempo, né? Dá-se um tempo aqui, por exemplo, um tempo de 1 segundo. 1 segundo depois, então, substitui o 1 segundo no lugar do t, então fica 6 vezes 1 é 6, aqui t ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 é 4, então ficaria 2 mais 6 mais 4, então dá 10, 12. Em 1 segundo, a posição que ele estaria aqui seria 12 metros. 12 metros. Beleza? Então é isso, né? E a velocidade? Bom, se ele partiu com 6, em 1 segundo de movimento, se ele acelerar 8 metros a cada segundo, então seria 8 vezes 1 é 8, mais 6, que é a velocidade inicial, certo? Olha só o V0, o A aqui não divide por 2, porque na função da velocidade, é o A multiplicado pelo T, tá? Só na posição que é o A dividido por 2. Bom, então aqui ficaria assim, né? 6 mais 8 vezes o T. E isso indica aqui que o movimento é classificado de que forma? A aceleração positiva, velocidade também em 1 segundo, para qualquer segundo aqui, ele vai ser positiva, né? Então esse movimento é acelerado, ó, o A positivo indica que ele é acelerado, progressivo e acelerado, né? E essa outra situação, outro exemplo, o corpo está em movimento com a função horária abaixo, né? A função horária da posição. Só que agora aqui veja só, a posição de saída é 5, posição inicial é 5, a velocidade, como aqui é negativa, indica que ele está com a velocidade, um movimento desacelerado, ou ele está voltando a trajeto, né? Ó, o sinal da aceleração é negativo e a velocidade é positiva, a aceleração e a velocidade negativa, ele está desacelerando. Ou melhor, nesse caso nós consideramos sinais diferentes, né? Sinais diferentes. Bom, mas a questão é 4t², 3t e 5. A posição de saída é o 5, tá? A velocidade inicial é menos 3 e a aceleração dele, veja só, aqui na equação está dando 4. No exemplo anterior, ele deu a aceleração, foi dado. E nós encontramos o valor numérico que vai aqui na função. Lembrem que o A vezes o t ao quadrado é dividido por 2. Então, um número que foi dividido por 2 deu 4. Qual o número? 2 vezes 4, 8. Então, a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado e positiva. Movimento regressivo, o retrógrado está voltando e ele retardou porque os sinais são diferentes. Tá? Retardou, sinal diferente, movimento desacelerado ou retardado. Bom, e a queda livre é uma aplicação direta desse movimento, que eu vou fazer um outro vídeo e posto em seguida para vocês, né? Então eu vou ficar com o movimento variado até as funções horárias. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as aplicações, que é o movimento vertical e o movimento vertical para cima e o vertical para baixo, sem resistência do ar. Fico por aqui, até a próxima.